Que, que bom estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por esse amém. Eu queria ouvir um amém mais forte, mais pessoas. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui vivendo uma campanha fantástica. O Neemias começou abrindo o culto hoje falando sobre o que é plenitude. E aí você para e pensa assim, eu vou lá olhar no dicionário, eu vou ver nas 15 línguas que eu conheço o significado de plenitude, vou preparar e vou trazer o significado de plenitude de um jeito que ninguém nunca ouviu. Aí a primeira palavra que você escuta no culto é o Neemias falando o significado de plenitude de uma forma plena. E aí você vê, caramba, não tem língua nenhuma que possa ser tão plena, tão grande, tão impetuosa do que o significado do que ele falou. Da forma mais clara, simples e objetiva. Ser pleno é viver aquilo que Deus tem para você. Acabou. Você pode ir para o grego, você pode ir para o hebraico, você pode ir para onde você quiser. Você pode entender o significado de plenitude dentro do nosso dicionário. Nada vai ser igual àquele entendimento. Deus está com tudo à nossa frente, Ele nos entrega para podermos tomar posse e vivermos uma vida em plenitude. Eu queria começar agradecendo a Deus e fazendo uma oração por isso. Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui, quero pedir para o Teu Espírito Santo que conduza, Senhor, que conduza esse culto, conduza essa palavra e que cada uma, Senhor, das palavras a serem ditas aqui possa tocar nos nossos corações e trazer luz do Teu Espírito Santo a cada um de nós. Nós te pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. Aí agora a gente pode ouvir aquele amém de novo. Amém. Exatamente. Então, eu queria começar hoje falando o seguinte. Nós estamos começando essa campanha com o livro Vivendo Dias em Plenitude. Quem quiser adquirir pode ir buscar esse livro ali e começar a entender o significado. O que nós vamos viver? O que é plenitude? Será que eu vivo a minha vida com plenitude? Será que é difícil? Quando você começa a ler o livro, você começa a entender alguns significados de como que o autor, o Bispo Robson, começa a trabalhar isso. Mas antes eu queria pensar num exemplo. Quando nós falamos de plenitude, o início de viver com Deus, o início de uma vida em plenitude, que é o todo, o inteiro, passa pela fé. Não temos como conseguir avançar se nós não passarmos pela fé. A fé é o start de tudo. A fé é o início de todas essas coisas. Para ter uma vida plena com Deus, eu preciso de fé. Eu estou falando do fé, meu irmão, eu não estou falando de esperança. Existe uma diferença clara entre fé e esperança. E muitas das vezes nós nos confundimos nesse oceano entre fé e esperança. E ficamos na razoabilidade, naquela coisa rasa, bem pequena de ter só esperança, quando eu posso trabalhar a minha fé. A minha fé pode me levar em lugares muito maiores. Pode me levar a lugares que eu posso só ter esperança de conquistar, mas com a fé eu tenho a certeza. Essa palavra entre um e outro é muito forte. Eu começo com um exemplo, uma coisa interessante. Aqui, eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia que eu tenho que eu mais gosto. Ela é bonita, mas não é por causa disso. Ela é uma Bíblia que está aqui na capa, escrito assim, Bíblia King James, fiel, de 1611. Aí o ser humano como eu fica assim, uau, 1611. E a gente fica empolgado. Mas qual é a história dessa Bíblia? Ela começa falando sobre um rei chamado James, que ele resolveu fazer uma tradução para o inglês da Bíblia, diferente dos seus antecessores, que alguns já devem ter ouvido falar, um cara chamado Henrique VIII e um outro chamado Eduardo VI. Esses caras, eles tinham um governo um pouco corrupto e James quis fazer algo diferente. Então, ele não quis uma Bíblia que tivesse comentários ao rodapé. A Bíblia de Genebra já era muito difundida a essa época. E ele resolveu o seguinte, olha, eu quero uma Bíblia
o mais próximo possível das Escrituras, sem comentário de ninguém, e começaram a fazer a tradução dessa Bíblia. Isso começou em 1604. Em 1611, essa Bíblia veio a ser editada. Ela foi um grande marco utilizado até hoje, porque ele queria uma forma de uma Bíblia que todos pudessem entender e ler nas igrejas, e que todo mundo entendesse. Então, quando eu pego uma Bíblia, me remete àquela origem, me remete àquele lugar mais próximo da Escritura. Será que isso é diferente da Bíblia que você tem? Será que isso é diferente de qualquer uma Bíblia que eu possa pegar das várias versões que nós temos? Na realidade, isso é mais uma tentativa, e que me fez me apaixonar por uma linguagem, de se aproximar o máximo possível de tudo aquilo que a palavra de Deus veio revelar a gente lá na sua origem. Agora, por que isso? Porque você tem fé no que está escrito aqui. Você busca estar cada vez mais próximo daquilo que Deus colocou como um manual, como conceito, como a palavra, como desejo, como a sua ordenança. E nós vivemos em função disso. Agora, hoje em dia, nós temos muita dificuldade de trabalhar essa fé. Esse livro, ele começa tratando, o primeiro capítulo dele fala sobre fé. E nos dias de hoje, vivendo o que nós estamos vivendo, há mais ou menos 2 anos, haja fé. Haja fé. Todos nós, se não passamos, conhecemos alguém que passou por uma situação bem complicada. Pessoas que conseguiram por um milagre sair de problemas muito sérios com relação a essa pandemia que vivemos, e outros que, infelizmente, não passaram. Então, muitos ficaram assustados, muitos perderam a esperança, muitos podem ter perdido a fé também. Mas eu volto a dizer, qual é a diferença entre fé e esperança? Será que nós conseguimos trabalhar isso bem? Então, você pode até estar com a sua fé abalada, você aqui, você em casa. Se você tem a sua fé abalada, vamos raciocinar hoje e tentar entender, eu estou com pouca esperança ou estou com a minha fé abalada? Você tem o direito de ter pouca esperança, você tem o direito de ficar em situações que são muito complicadas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas não perca a sua fé. Esse livro que nos chama para viver dias de plenitude, ele começa a dizer sobre como trabalhar a fé. E começa de uma forma bem simples. Quem conhece e aqui já leu algum livro do Robson Rodovalho? Um monte de gente já leu. Vocês sabem que o bispo da nossa igreja, ele é físico, então ele não consegue fugir dessa raiz. E ele começa dizendo de uma forma muito interessante. Ele começa falando que esse universo que nós vivemos, ele é cíclico. Nós vivemos um mundo cíclico. Mas como assim, André, nós vivemos um mundo cíclico? Bom, se a gente for parar para pensar, nós temos um calendário de um ano, que nós dividimos em 365 dias. O judeu divide em 360. Esse calendário que nós dividimos é o tempo que ele leva para dar uma volta no sol. Vocês devem estar pensando, o cara começou a falar de fé, de esperança, dias de plenitude, agora está falando de volta interplanetária. Mas é para a gente começar a entender. Se nós não entendermos o posicionamento de onde nós estamos, o que nós temos, como é que nós vamos conseguir trabalhar o que é fé ou o que é esperança? Esse ciclo que a Terra dá em volta do Sol, ele leva 1 ano. E aqui nós vivemos ciclos das estações do ano. Nós somos diretamente influenciados por isso. Então o homem começou a aprender a colheita, o homem começou a aprender a viver em ciclos. Então nós estamos começando agora no mês de julho, mas não importa se eu estou no mês 7, importa que a partir de hoje eu tenho que começar um novo ciclo. Essa pandemia, quando chegou aqui no nosso país, eu parei de trabalhar fisicamente no dia 16 de março do ano passado. Ela não parou aqui, bateu no Brasil e falou, não, gente, vamos esperar então para eu entrar só em janeiro? Para dar um ciclo direto para eles? Não, não teve isso. As coisas, quando acontecem,
elas acontecem. Eu tenho que decidir como é que eu vou começar as coisas na minha vida. A palavra de Deus já é muito clara, e o autor do livro ele começa nos dizendo: você sabia que aquilo que você fala, o universo corresponde? Você sabia que a sua palavra tem poder? Se você já leu alguma passagem da Bíblia, você vai ver em vários momentos Jesus falando sobre isso. E ele fala da seguinte maneira: a sua fé o curou, a sua fé salvou a vida dele, a sua fé é isso, a sua fé é aquilo. É o crer, e a sua palavra tem o poder sim. Nós interagimos. A grande questão é que nós vivemos os ciclos, vivemos o que falamos, de acordo com a maré das ondas, vai e volta. Nós não nos posicionamos e entendemos diante de Deus o poder que tem cada palavra nossa, mas nos assustamos facilmente com as palavras que os outros falam. Muitas das vezes não temos fé em muita coisa que precisamos, mas somos vítimas da falta de esperança da palavra que vem de outros, de um clima pesado. E eu digo, se você está aqui, de um jeito ou de outro, se você está aí assistindo, você é um vencedor. Você foi chamado para estar aqui, você foi chamado para entender um pouco do que é que Deus está querendo dizer com fé. Então, já que a gente está falando de ciclos, vamos entender o que é que esses ciclos têm a ver com o início dessa longa caminhada, dessa longa jornada que esse livro nos convida. Eu vou agora abrir em Isaías, número 61, capítulo 61, do 1 ao 4. Deixa eu abrir aqui para ler nessa tradução. Eu tenho aqui duas traduções da King James, a fiel e a outra que tem uma atualização. Eu vou ler nessa daqui, que tem uma coisa bem interessante. Olha só o que o livro de Isaías diz aqui, no capítulo, Isaías 61. Opa, espera aí. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amarguras em Sião, uma linda coroa de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, quase um carvalhosa para quem me conhece. Plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Carvalhos de justiça. E você é chamado para viver o ano aceitável do Senhor. Poxa, o ano aceitável, que ciclo é esse? O que é esse ano aceitável do Senhor? Eu estou sem esperança, eu estou com pouca fé, e eu sou chamado para viver o ano aceitável do Senhor. Como eu vou conseguir viver isso? Então nós vamos sair agora para uma viagem no tempo de 600 anos, se não me falha a memória. E de repente, um rabino, que tinha como profissão, que aprendeu com o pai a carpintaria, entra numa sinagoga e entregam para ele, isso é fantástico, entregam para ele uma parte das escrituras. Isso está lá em Lucas 4, 18 e 19. E assim diz:
E ali, no 17 diz, e ali foi entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Agora eu quero ouvir aquele amém, melhor que já ouvimos até agora. Quando nós pegamos essa passagem e lemos assim, nós paramos para entender, poxa, fantástico isso que Jesus leu. Mas vocês sabem que momento era esse? Jesus havia acabado de pelejar no deserto com o diabo. Ele havia acabado de vencer o diabo depois dos 40 dias. E a Bíblia diz que naquele momento ele volta para Galileia, fica com os seus e vai a Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, entregam o rolo na mão dele. Ele pega esse rolo e procura justamente isso, para virar para mim, para você, para todos os que estão aqui, para você que está em casa, para dizer o seguinte: agora começa o ano aceitável do Senhor. Agora começa aquilo que eu vim fazer. E é dessa maneira, e se você depois parar para ler em Lucas, tudo aquilo que ele viveu no deserto, e a forma como ele tratou, a forma como ele colocou, e dizendo que nem só de pão vive o homem, sim da palavra de Deus, tudo aquilo que ele pôde dar de exemplo, ele começa o ministério dele ali, dizendo: agora começa o ano aceitável do Senhor. Vocês acham que aquele ano aceitável do Senhor, quando Jesus entrou naquele templo, durou um ano? Quando chegou no ano seguinte, olha, a gente acabou, Jesus já veio aqui, já falou, o templo fecha, e cada um vai para sua casa e fica na esperança do Senhor voltar. Vocês acham que foi isso? De forma nenhuma. Ali começou um ministério, onde Jesus passou para os seus discípulos, esses para outros, e chegou até você. O ano aceitável do Senhor continua hoje. E agora, como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer essa missão acontecer na minha vida, se eu estou com uma fé que ela não consegue fazer com que nem eu mesmo acredite que as coisas à minha volta são possíveis? Fazer com que eu acredite que o meu irmão, que a minha irmã, que o meu primo, que a minha prima, que os meus amigos possam ter a mesma experiência com Jesus que eu tive, possam se converter, possam conhecer sobre esse ano aceitável do Senhor. Se eu não consigo vivenciar isso, como é que eu posso viver o ano aceitável do Senhor? O que acaba acontecendo com cada um de nós? A gente acaba vivendo escravidão. A gente acaba vivendo de uma maneira que a gente não consegue colocar a nossa fé em prática. A gente é vítima das circunstâncias. Tudo que acontece à nossa volta. Dentro da nossa personalidade, nós temos... bom, pelo menos eu falo de mim, eu não sei se eu posso falar de cada um, mas eu acho que todo mundo tem um lado seu de uma personalidade um pouco mais fraca, mais suscetível a ficar abalado, isso depende dos momentos, e uma outra mais forte, um lado mais forte, mais poderoso. E isso vive lutando dentro de você. E você tem que fortalecer um. É como se você tivesse aqui, a sua alma. E ou ela se apaixona por um lado mais forte espiritual, ou ela se apaixona por um lado mais fraco, a carne. E você vive essa luta. E você vive isso. E você tem que exercitar. Como é que eu posso fazer para exercitar a minha fé? Como é que eu posso fazer para viver isso? Eu vou abrir em Hebreus 11, que é uma das... Quando falamos de fé, né, é uma das passagens mais clássicas que nós temos no livro de Hebreus, que diz sobre a questão da fé. Hebreus 11, a partir do versículo 1, explica o que é a fé e nos dá alguns exemplos. Eu sei que muitos já ouviram e leram isso várias vezes. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver.
Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido daquilo que não se vê. Em outras palavras, fé é trazer aquilo que é intangível para o tangível, para você segurar, para você apalpar. E ele continua falando dos primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, e não foi encontrado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, a Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Amém, meu Deus. A fé, ela não é uma esperança. A fé é a certeza das coisas que podem acontecer. Eu posso ter esperança de que vou me formar numa faculdade, eu posso ter esperança de que eu vou ter um bom emprego, eu posso ter a esperança de que eu vou ter um casamento feliz, eu posso ter esperança em uma série de coisas. Mas se eu permitir que a minha vida seja baseada em esperança, não seja baseada em fé, eu vou viver de acordo com as circunstâncias e não independente delas. Eu tenho que ter a certeza tangível. E como é que eu posso trazer isso para uma maneira em que eu possa fortalecer essa minha fé? Muitas das vezes nós só usamos a nossa fé quando passamos por situações bem difíceis. Bem difíceis. Mas a fé, ela não é para ser exercitada só nesse momento. Aqui nós estamos ouvindo Deus falar sobre uma série de coisas, na qual o escritor de Hebreus, ele coloca muito claramente aquilo que agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, se você não tem, peça a Deus. E como exercitar? Exercitar lendo a sua palavra, exercitar fazendo muita oração, e exercitar a fé através de ferramentas como o jejum. Isso é uma maneira que tem. Você vai passar por provações, você vai passar por situações complicadas na sua vida. Você não tenha dúvida quanto a isso. Mas você tem que entender que a fé é algo que você está blindado. Não importa o que você vai passar, a sua fé não pode ser abalada. Sabe, se a sua fé for só uma crença, você vai ser vítima daquilo que acontece ao seu redor. Você vai ser vítima das coisas que vão direcionar a sua vida. Eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Eu nunca deixei de ter fé em Deus. Todo mundo aqui, em algum momento, já deve ter parado e pensado assim: eu tenho fé. Pode até não ter falado para ninguém, mas no mínimo desejou assim: eu tenho fé. Esse Covid vai passar por mim, vai chegar a cura e ele não vai encontrar. Pedia pela minha família, pedia, todo mundo pede por cada um de nós, mas tínhamos uma pontinha de fé, não é?
Aquela pontinha que Jesus falou, se for desse tamanho, você move uma montanha. Então nós tínhamos isso. Mas será que funcionou para cada um de nós? Será que funcionou? Para mim não funcionou. Quando esse abençoado desse Covid resolveu bater na minha porta, abençoado para não falar outra coisa, quando ele resolveu bater na minha porta, eu falei assim, Senhor, agora o pedido, né? Já está aqui, então o pedido é que ninguém tenha mais problemas. E aí eu comecei a ver que eu achei até que eu era imune. Depois eu fui parar no hospital. E eu não vou nunca mentir acerca daquele momento. Eu nunca tive dúvida de que Deus era poderoso para me tirar dali. Mas eu não sabia se era a vontade dele. Eu pedi demais a Deus para que verdadeiramente eu pudesse receber essa graça e eu poder exercitar melhor, dar testemunho. Eu não perdi a fé em Deus. Nunca deixei de acreditar que Ele poderia, fosse qual fosse o juízo dEle. Seja qual for a situação que você possa estar passando, a situação que você pode estar vivendo, em consequência de milhares de coisas que podem nos acontecer, deixa a expectativa e a esperança ocuparem o lugar que elas devem ocupar na vida da gente. Mas nunca serem a direção da nossa vida. A direção da nossa vida tem que estar na fé. Porque eu não sei como, mas Ele sabe. Eu não consigo acreditar que algo possa acontecer. Mas Ele sabe. Ele é todo poderoso para que toda e qualquer coisa possa acontecer. Então, ao invés de você passar a sua vida murmurando e reclamando dos problemas que você tem, lembra que lá no início nós começamos a falar que o autor desse livro começa a dizer assim, olha, as suas palavras têm um poder muito grande porque é energia e a fé trabalha nesse campo da energia. Então, declare palavras positivas. A palavra de Deus, gente, começa no Gênesis com ele dizendo, a terra era vazia, existia um caos, e Deus falou, e Deus disse, haja luz. Então ele já começa nos dando a primeira grande chave. Está no meio de um caos, abra sua boca e declare luz. Declare palavra de Deus para que a luz dissipe o caos, dissipe as trevas e a palavra de luz resplandeça na sua vida. Essa é a maneira que você tem de fazer com que você comece a trabalhar essa sua fé. Vão acontecer coisas complicadas, mas a sua fé não pode sair do prumo, ela não pode sair do linho, do trilho do trem. Não importa o que aconteça. Então, se eu abro a minha boca e vivo murmurando e reclamando todo dia das mesmas coisas ou de coisas diferentes, aonde que eu vou estar alimentando a minha fé? Se eu abro a minha boca, Efésios já diz que a boca do homem diz o que o coração está cheio. Se eu abro demais a minha boca para permitir que coisas ruins me rodeiem, eu não vou gerar nada positivo à minha volta. Eu vivo muito mais pela misericórdia de Deus do que pela fé naquilo que eu quero viver com Ele. Então, se eu estou vivendo o ano aceitável do Senhor, se eu tenho uma missão na qual é falar de Jesus, é viver esse evangelho, eu preciso ter fé de que independente das coisas que me aconteçam, independente do meu amanhã, eu fui chamado para uma missão. Jesus deixou bem claro sobre Deus cuidar daqueles que têm fé. Ele fala sobre as aves do céu, ele fala sobre os girassóis, ele dá uma série de exemplos que ele diz para os seus discípulos, tenham fé, tenham simplesmente fé e entendam o significado desse ano aceitável, entendam o significado da missão que cada um de vocês tem. Nós aqui temos uma missão dentro das nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho, dentro das escolas, para aqueles que estão em escolas, das universidades.
aqueles que estão no dia a dia, à nossa volta, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Mas eu não posso viver isso como vítima. Eu não posso viver isso pensando, ó dia, ó vida, poxa vida, minha vida. Não. Quais são as minhas expectativas, os meus desejos? O que é que eu quero? Coloca diante de Deus. Ah, mas Ele não me responde. Ele vai te responder. Tenha fé, tenha certeza. Ele coloca. Quem aqui não viveu uma esperança de estar com uma dúvida muito grande acerca de alguma coisa e do nada alguém vira para você e te fala sobre aquilo que você colocou diante de Deus? Eu já vivi isso. Eu tenho a certeza que outras pessoas aqui também. Então vamos preparar esse ambiente e entender. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus, quando começou o ministério dele, ele entrou numa sinagoga e disse: agora começa o ano aceitável do Senhor. Tenham fé. Vocês foram escolhidos para te dar vista aos cegos. Você não faz nada, mas você é o instrumento. O instrumento dessa palavra. Agora, como é que eu posso ser instrumento de alguma coisa se eu não tiver fé de que esse instrumento, de que esse algo que eu estou sendo o mensageiro de verdade funciona? Como é que eu posso levar isso à frente se no momento de alguma situação de maior aflição, quem fala alto é a esperança? Quem fala alto é essa emoção. Eu tenho que ter a convicção de que a fé é trazer aquilo que não está palpável aqui para o presente. Amém? Temos essa certeza, igreja. Nós vamos começar a viver agora um tempo de plenitude. Vamos estudar sobre plenitude. Tudo que vocês vão estar estudando, tudo que vocês vão estar ouvindo daqui para frente, nesse mês, passa pela fé. Ah, você falou de Abraão, você falou de Noé, você falou de uns caras assim, Jacó, tá tudo bem. Mas agora eu vou falar da Ingrid, agora eu vou falar do Luiz Fernando, agora eu vou falar do Rafael. Você acha que Deus amava mais aqueles caras do que esses daqui que eu falei? Você acha que a fé daqueles caras lá era um sobrenatural? Pô, os caras de fé. Você tem essa mesma capacidade de crer nesse Deus? Você tem essa mesma... O Sérgio Luiz falou uma coisa interessante aqui, né? É como eu amo a minha igreja. Mas eu não posso dizer que eu amo mais do que todo mundo, porque eu não posso mensurar o amor de ninguém. Interessantíssimo isso. Perfeito, inclusive. Eu não tenho que preocupar e nem me espelhar e olhar, a fé de Abraão, e eu ter a esperança de um dia ter aquela fé. Não, você foi chamado nesse tempo, nessa hora, para viver o ano aceitável do Senhor. Se a gente fosse botar isso num calendário gospel, talvez a gente esteja já entre o Natal e o Réveillon do ano aceitável do Senhor, já terminando. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. Ele está chegando. E quando Ele chegar, você já imaginou Ele só abrir o rolo e falar de novo aquilo ali e perguntar: como foi, Ingrid, o seu ano aceitável do Senhor? Como foi, Luiz, o seu ano aceitável do Senhor? É isso que eu queria que a gente parasse e pensasse. Eu vou viver plenitude, eu começo pela fé. Eu começo tendo a certeza de que Deus me escolheu para fazer parte de um plano que começou lá atrás. E eu faço parte desse plano da mesma maneira. Eu tinha fé que essa água ia chegar aqui. Em algum momento ela ia se tangibilizar, estar aqui. E graças a Deus ela chegou. Então vamos pensar assim, gente. Nós somos carvalhos de justiça, chamados por Deus para vivermos o seu ano aceitável. Amém? Vamos viver com fé? Vamos ficar de pé? Eu queria que realmente a gente parasse, pensasse e permitisse que esses exercícios espirituais, essa leitura diária da palavra, que o nosso jejum, nós fizéssemos um jejum semanal, jejum para se aproximar de Deus. Não é um jejum por pedido. Jejum é você mortificar a carne para se aproximar de Deus. Ter mais intimidade. Fortalecer a sua fé. Que você possa ouvir essa canção.
e possa fazer uma análise interna. Como anda a sua fé? Você tem depositado as suas questões na esperança de que algo aconteça? Ou você tem fé de que você quer coisas que agradam o coração de Deus? Que você está disposto a viver essa missão? E você tem fé de que aquilo que vem a acontecer é o melhor que pode acontecer para você? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em Pai fé. querido, amado, eu quero pedir que cada um dos teus filhos aqui possam começar a romper em fé essa semana. Deixar de lado aquilo que os nossos olhos enxergam e começar a olhar com os olhos da fé, tangibilizar tudo aquilo que está diante de Ti, Senhor, e ter a certeza das coisas aqui, Senhor. Que nós possamos praticar a fé verdadeira, genuína, de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu quero te pedir isso, pedir que Tu abençoe cada um dos Teus filhos hoje, em nome de Jesus. Amém. Queria falar com vocês, irmãos, que a gente saia daqui hoje com bastante fé. Eu tenho a certeza que alguns de vocês aqui estão cheios de vontade de sair e começar a praticar fé em coisas que vieram à mente de vocês. Mas eu vou pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. Vou pedir para vocês escutarem agora uma mensagem que vem para vocês e que depois dessa mensagem vocês